Essa a terceira semana da eletiva Leituras e Conexões com a Realidade. E até o nome, né, gente? Se a gente for ver, até o nome nos ajuda. Porque verbal vem de quê? A palavra verbal. Vem das palavras? Isso, vem de verbo, que significa ação, palavra, né? Então, assim, qual o verbo da frase? Então, é uma parte que indica uma ação, um fenômeno da natureza, um estado. Então, verbo tem a ver com palavra, com ação, não é verdade? Então, linguagem verbal, linguagem de palavra, linguagem de ação, né? Linguagem que faz algo acontecer. Não verbal já significa o quê? É como se fosse a linguagem que não usa a palavra, né? Então, quando você faz um sinal positivo, quando você faz um sinal negativo, quando você faz assim, isso tudo é isso, você está expressando nos gestos, né? Quando você, assim, faz assim, para parar, ou você vê um semáforo, vermelho, amarelo e verde, né? No caso, quando alguém está dirigindo. Então, isso tudo são linguagens não verbais, que através de cores, através de gestos, sinalizam algo, né? E a linguagem mista é quando tem a verbal e a não verbal, ou seja, usa palavras e usa não palavras, né? Usa gestos, cores, imagens. E eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, só para poder ilustrar ainda mais esse conceito. E, gente, eu acho interessante, tanto do Telecurso 2000 quanto do Palavra Puxa Palavra, porque eles trazem assunto da escola e colocam em questões do cotidiano. Né? Então, se você, por exemplo, fala assim, poxa, eu não estou entendendo aquele assunto de português, de física, de matemática, de inglês, sei lá. Aí vocês podem colocar no YouTube o nome Telecurso 2000 e o nome do assunto. Né? Se for de língua portuguesa, vocês podem colocar também nesse Palavra Puxa Palavra, porque eles trazem algo, um assunto da escola, né? E questões bem presentes do cotidiano. Coloca lá, Telecurso 2000, Química, Estequiometria, Química Orgânica, sei lá. E eles vão trazer exemplos bem do dia a dia que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aí uma indicação para vocês, o Telecurso 2000, para várias matérias, né? Praticamente todos os assuntos eles trabalham, e palavra puxa palavra mais para a língua portuguesa, redação, que trazem questões bem do dia a dia. E tem um de literatura, que é tudo que é sólido pode se derreter, que eles pegam livros da literatura e trazem questões bem próximas do dia a dia, bem bacana também. Então, assim, como a gente viu, teve esse vídeo que eu passei para vocês do Palavra Puxa Palavra, e um exemplo de um poema. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, de forma poética, Ricardo Reis, que é o heterônimo de Fernando Pessoa, fala: se você quer fazer algo bom, algo grande, algo com uma boa realização, seja inteiro naquilo que faz. Né? E hoje tem até alguns coaches, alguns psicólogos, alguns especialistas na área emocional que falam a importância do foco, a importância da concentração, de você não ficar tão disperso. E aqui, já há muito tempo, Fernando Pessoa, através do heterônimo Ricardo Reis, falava sobre isso, né? Seja inteiro, né? Se coloque ali, não fique disperso, fique ali naquela situação, né? Treine a sua concentração, o seu foco. Então, ele traz até a ponderação. Não exagere e nem exclua, ou seja, nem seja tão perfeccionista a ponto de você se cobrar de uma maneira muito demasiada e criar sequelas emocionais. Também não faça de qualquer jeito, não seja relapso, né? Seja equilibrado naquilo que você se propõe. Na área emocional, na área financeira, na área de relacionamento, né? E demais outras áreas da nossa vida. Assim, em cada lago, aqui ele usa uma metáfora, né? A questão do lago, do rio, do mar, então ele usa essa metáfora do lago. A lua toda brilha, ou seja, a lua indica o quê? Luz, beleza, amplidão, amplitude, grandeza, porque alta vive. Né? Então, de maneira poética, ele traz algumas aulinhas para a gente, né? Ele traz algumas ideias motivacionais. Fernando Pessoa, através de Ricardo Reis, o heterônimo dele. Então, aqui ele usa, vocês acham que para trazer essas ideias, para trazer esse viés poético e existencial e em relação a algumas dicas, gosto, né, Isaac? Muito bom, um dos meus poemas favoritos, eu gosto muito dele também, bacana.
Depois manda no grupo do Zap. Pronto, Isaac, mando sim. Depois eu mando no grupo, é verdade, para os demais que não puderam estar aqui. Vocês acham, gente, que ele usou uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal ou uma linguagem mista para trazer esses aspectos? Verbal, professor. Isso, Jéssica, muito bem. Ele usou palavras, ele usou, né, linguagem verbal. Então, ótimo. E aqui, né, como a Professora, gente... Oi, diga. Pode dizer, Gabriel, por favor. Oi? a linguagem verbal se refere apenas às palavras, tipo, eu falando ou escrita também? Como foi aí? Boa pergunta, Gabriel. A linguagem verbal tanto é escrita, como a gente viu, quanto oral, que é a falada. Então, a linguagem verbal, ela utiliza exclusivamente de palavras, né? Seja oral, né, falada, seja escrita, né? Quando a gente lê, quando a gente escreve. Então, boa pergunta para você, que você fez, né? A linguagem verbal tanto diz respeito a quando a linguagem é oral, quando você fala, quando você ouve, quanto a escrita, quando você escreve, quando você lê. Né? Mas a diferença entre ela e a não verbal é que a não verbal não utiliza de palavras, ela só utiliza de imagem, de gesto, de símbolos, e a mista usa as duas coisas, né? Mas todas são importantes, tanto a linguagem não verbal, quanto a verbal, quanto a mista, e cada uma tem seu sentido também, certo? Mas foi uma ótima pergunta. Entendi. Obrigado. Nada. Então, a verbal, ela expressa por meio de palavras escritas ou faladas, como Gabriel bem perguntou. Pode ser uma palavra escrita, como a gente viu aqui, ou a linguagem falada. Por exemplo, eu estou utilizando com vocês a linguagem verbal, estou usando palavras. Aí, quando eu faço assim um gesto positivo, ou um gesto de negação, aí eu estou usando a linguagem não verbal. Se eu fizer os dois, eu estou usando a mista. Vou querer que vocês me ajudem. Essa primeira imagem que tem vermelho, amarelo, verde, o que é que vocês observam aqui dessa linguagem não verbal? Por que ela é uma linguagem não verbal? Porque é referente ao semáforo, que o vermelho, o amarelo é atenção e o verde prossiga. Pronto. Linguagem não verbal. Isso, Gabriel, ótimo. Então, aqui é uma comunicação, né, que se faz com o pedestre, se faz com o motorista, e não usa palavras, né, mas usa as cores, né, usa esse tipo de símbolo para poder o quê? Ó, porque imagine, daqui que a pessoa leia pare, a pessoa já está andando e já foi, né? Daqui que a pessoa leia siga, a pessoa está andando e pode parar e, na verdade, é para seguir, né? Então, a cor, nesse sentido, é a linguagem mais rápida. A linguagem não verbal, nesse sentido, comunica mais rápido do que a verbal. Então, perceba essa intenção de colocar essas cores para comunicar com o pedestre, com o motorista, né? Para o trânsito de uma cidade grande, por exemplo, fluir mais rápido, ou de um interior que tem movimento e tal. E aqui, gente, o que é que comunica para a gente? Vocês estão vendo? É uma Que no placa. estabelecimento não pode fumar, não é isso? Isso, muito bem. Quem é que falou? Thaisa? Pronto, Thaisa, ótimo, isso mesmo. Pode ser em um restaurante, pode ser em um local, né, onde tem crianças, ou até adultos mesmo que às vezes têm problemas respiratórios, ou até a gente sabe que o cigarro traz muitos malefícios, né, para o ser humano. Então, essa área não é permitido fumantes. Se a pessoa fumar, tem que ir em uma hora específica, tem que ir ao ar livre em algum lugar, ou em uma área, se tiver específica para fumantes. Isso mesmo. Então, essa placa, de uma forma não verbal, né? Você observa que não tem nenhuma palavra, traz essa comunicação. E aqui em cima, gente. Os emojis que a senhora estava falando nesse instante. Isso mesmo, os emojis. Que geralmente eles podem ser acompanhados de uma palavra e sozinhos, dependendo de quem esteja se comunicando, né? Então, eles expressam sentimentos, expressam determinadas características. E aqui, o que é que vocês observam? O que é que vocês pensam aqui dessa mulher que está em 4 partes aqui? Em 4 momentos, digamos assim. O que pode estar acontecendo com ela? Expressões? Isso. E que expressão vocês conseguem observar dela aqui? Pensativa. Pensativa. Isso. Que história será que é essa, gente? Assim, o que será que está acontecendo com ela para ela ficar desse jeito? O que vocês imaginam? Está desanimada, é isso. Primeiro ela parece estar bem triste, depois ela parece estar bem pensativa, depois pensativa um pouco mais assim, e depois já está mais animada.
Vocês percebem esses 4 momentos diferentes dela? Uhum. E o que será que pode estar acontecendo com ela? Não sei não. Não entendi. Ela tá, ela tá numa entrevista de emprego. Isso. Pelas, né, pela feição Aí dela, ela tá pelo pensando papel na que mão. Uhum. ela tá pensando que vai dar certo, aí depois ela pensa que vai dar certo. Aí depois na terceira pensa o que pode fazer no futuro com isso e na quarta ela é chamada. Ah, ótimo. Muito interessante, né, Gabi? Eu também tive essa mesma impressão. Aparentemente pela roupa dela, né, que tá uma roupa mais formal, sapato também, e por estar um papel na mão, pode ser o currículo dela, né? Isso ela não fala nada, mas a gente consegue interpretar a partir dos gestos, a partir do comportamento dela, né? Das feições, do que isso comunica, do que essa linguagem não verbal comunica pra gente. Então, usa sinais, gestos, como a gente viu naquela mulher que aparentemente está na entrevista de emprego, postura, placas, como a gente viu no semáforo que vocês falavam. A questão de música, na verdade, colocou aqui, mas seria o som, não seria a letra. A letra da música é a linguagem verbal. Esse música que eu coloquei, na verdade, seriam sons, o instrumento, né? O instrumento, o piano tocando, o instrumental, a flauta, né? Então, exemplo, se uma pessoa está dirigindo e vê o sinal vermelho, qual a primeira reação? É parar, né? Porque senão pode causar um acidente. Quando um pai diz de forma áspera, gritando que ama o filho, será que ele vai interpretar assim? É meio estranho, né? A pessoa, olha, eu te amo, viu? Então a pessoa já fica, tipo assim, como é que... Só se for uma pessoa já bem nervosa, né? Tipo, uma pessoa que a gente sabe que tem um temperamento bem agressivo, bem bravo, mas normalmente quando a pessoa fala assim, poxa, eu te amo, já fala de uma forma mais afetuosa, né? De uma forma normal. Mas se a pessoa chegar assim, olha, eu te amo, viu? Aí você tem até medo, você fala, vixe, imagina se me odiasse. Então, às vezes, o não verbal também comunica bastante. Meio que representa o pombo do Twitter, Eu, né? Esse pombo que ele falou. Pronto. E por que será que... Não sei se vocês acharam engraçado, né? Eu achei engraçado, não sei se vocês acharam. Mas por que será que se tornou humor? Que a Charge geralmente tem essa ideia de algo engraçado, algo humorístico, que você pensa uma coisa, mas é outra, e tal, mas com esse tom de humor, né? Essa ambiguidade. Aí o jovenzinho, olha, mãe, um Twitter, ou um Twitter, de acordo com que cada um venha falar, né? Ou em português ou no inglês. Por que será que ficou engraçada essa Stephanie, porque as crianças estão muito nas redes sociais. Verdade. Aham. Tanto que o que seria um bichinho da natureza, mas se a gente for ver, geralmente quando a criança está começando a aprender algumas palavras, a falar, aí fala assim, ó, 1, 2, 3, 4, cachorro, gato, pássaro, papagaio, não sei o quê, vai falando, né, os animais, os números, as cores. Então, alguns usam essa didática com a criança e mostra os brinquedos, então mostra as coisas lá, ó, ali, ó, um pássaro, ó, ali, uau, uau, ali, aí, e ele não é nem um bebê, na verdade, é uma criança talvez de uns 7, 8 anos, 9. Ele está tão preso, como Stephanie falou, nas redes sociais, que nem identificou que era um pássaro mesmo. Provavelmente ele tem ouvido, né, quando era mais novo e tal. Ele já imaginou logo o Twitter, né? Por causa da associação, né, do Twitter com essa questão do pássaro. Então acabou ficando esse humor, né? Essa crítica bem humorada. E aqui é o que a gente está vivenciando, né? Então sorriam, vocês estão sendo filmados, então a gente está sendo filmado aqui, todo mundo sorri, ó. A linguagem mista ou linguagem híbrida, né? É quando tem a verbal junto com a não verbal, como não sei se foi Thaisa, foi alguém que falou aqui no chat. E a Chard, por exemplo, normalmente é uma linguagem mista, porque na Chard tem o desenho e tem algumas palavras. Se a Chard só tiver desenho, é linguagem não verbal. Se ela tiver desenho, imagem tal, e palavras, ela é mista ou híbrida, né? Com a linguagem verbal com não verbal. Que tanto a imagem quanto o texto contribuiu para compreender a mensagem. Aqui, gente, 3 exemplos de linguagem verbal, não verbal e mista, né? Ou híbrida. Então, 3 da mesma coisa, só que perceba, não fume só em palavras, é verbal, não fume só em desenho, só em imagem, não verbal, e não fume trazendo palavras e trazendo desenho, é híbrida ou mista. Tá vendo? E essa aqui, a questão do doar sangue.
Se for dois sangue através de palavras, é verbal. Se for só através de imagens, esses bonequinhos aqui, né? Um cheio de sangue e outro recebendo sangue e tal, doando, é não verbal. E se for tanto a palavra dois sangue quanto os bonequinhos, é mista. Certo? Deu para entender melhor?